ao podcast do Instituto E-Commerce Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Jonas Fagar Jr., analista do mercado financeiro e colunista do site O Ponto Base. Seja muito bem-vindo, Jonas. Obrigado, Bruno, eu agradeço. Jonas, no primeiro podcast que nós gravamos para aqui para o Instituto Mises Brasil, você explicou como usar o instrumental teórico da escola austríaca no mercado financeiro. Atualmente você tem escrito vários textos para o site O Ponto Base, dando dicas e fazendo análise de investimentos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o ouro, metal que toca o coração de muitos austríacos, mas que teve uma queda brutal recentemente, e você mesmo escreveu que se trata de, abro aspas, algo bastante natural e saudável para um ativo que se valorizou tanto nos últimos anos, fecho aspas. Por que vale a pena comprar ouro, Jonas? Bom, Bruno, vale a pena comprar ouro porque, antes de mais nada, o ouro ele não representa a dívida de ninguém. Quando a gente fala em dinheiro, em moeda, principalmente papel moeda, a gente está falando na dívida de um governo, né? É uma emissão de um governo que promete que vai pagar aquilo para você. Agora, esse governo pode não honrar essa dívida, né? Como? Ele pode inflacionar essa moeda para conseguir equilibrar os gastos. Ou seja, você ter um papel moeda na mão não é garantia de que o valor dele será preservado, tá? A contraparte, ela tem o poder de desvalorizar esse título, né? E o ouro te protege desse risco, né? Porque a contraparte, quem emite o ouro, na verdade, é a própria natureza. Ela faz isso em quantidades limitadas, né? Praticamente a maior parte do ouro que poderia ser extraído da terra já foi tirado. Os custos de mineração aumentam, porque fica cada vez mais difícil você atingir novos veios. Então, a gente tem aí não uma certeza, né, porque nós nunca temos, mas nós temos uma grande probabilidade de que a massa de ouro disponível não venha a aumentar muito dramaticamente. E como ele é reconhecido como moeda no mundo inteiro, me parece uma das únicas alternativas que a gente tem, né, de moeda que te protege do risco da contraparte, tá? Essa é a primeira característica que torna o ouro algo interessante. Uma outra parte é assim, se você realmente compreende a complexidade do sistema financeiro e econômico atual, você tem grandes chances de perder o sono, porque a situação em termos de alavancagem, de derivativos, de interferência governamental, de má gestão, de mau investimento, isso forma um quebra-cabeça tão complicado e tão assustador que muitas vezes você chega a se perguntar se esse sistema pode sobreviver no longo prazo. E se você se faz essa pergunta, pode esse sistema sobreviver no longo prazo? Você pensa, como é que eu protejo meu capital? Você, tendo investimentos em bancos, você corre o risco do investimento virar pó, do banco virar pó. Se você tirar o dinheiro do banco e guardar embaixo do colchão, você tem a possibilidade desse dinheiro também não valer mais nada amanhã. E o ouro, novamente, ele oferece esse tipo de proteção. Quer dizer, no caso de um colapso sistêmico, ainda que nem todos aceitem o ouro, ele é uma moeda universalmente aceita, né? Entre ter papel moeda que não vale nada ou títulos num banco que pode estar fechando as portas, o ouro ainda, não só ouro, metais preciosos em geral, né? Ouro, prata, eles oferecem essa possibilidade de ser uma maneira de você alocar parte da sua riqueza em um ativo real que pode estar sob o seu controle, não sob o controle de nenhum governo ou dentro de um sistema que pode estar falindo. Basicamente são essas as principais características que me fazem acreditar que o ouro é uma boa alternativa. Certo. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, são duas. Por que houve essa valorização do ouro nos últimos anos e por que houve essa desvalorização, digamos assim, não sei se o termo é correto, mas que você identificou no seu texto como sendo algo bastante natural e saudável? Basicamente, o princípio no mercado é que os preços variam, né? Variam de acordo com oferta e demanda.
uma lei que alguns governos adorariam abolir, mas que não é possível. O ouro subiu muito por vários motivos, tá? Eu vou citar assim, os 3 principais que me vêm na cabeça. O primeiro foi que, após a quebra da Nasdaq, o Fed começou a imprimir muito dinheiro, veio a criar a bolha imobiliária, tal, uma história que a gente já conhece bastante. E alguns participantes do mercado perceberam essa atitude como uma atitude potencialmente hiperinflacionária, né? Com mais impressão de moeda, a tese é que isso chegaria ao mercado e provocaria uma hiperinflação. Então, muita gente alocou dinheiro em ouro no intuito de tentar preservar um pouco do valor do seu capital. Porque conforme a moeda perde valor, o preço do ouro aumenta, né? Você precisa de cada vez mais dólares ou mais reais para comprar o mesmo ouro. Então, teve primeiro esse tipo de investidor, né, que alocou como uma proteção contra a hiperinflação. Tem um outro tipo de motivo que leva as pessoas a comprar ouro, que é o medo do risco sistêmico também, né? Quer dizer, a gente vinha aí, nós tivemos um ataque terrorista de proporções épicas ali no World Trade Center em 2001. Os Estados Unidos se lançaram em várias guerras, né, com Afeganistão, Iraque. E tudo isso trouxe muita incerteza também aos participantes do mercado, né? Apesar da guerra, em geral, beneficiar alguns mercados, o risco de disrupções geopolíticas sempre preocupa muito alguns investidores. Então, teve também uma grande parte de gente que alocou capital em ouro por conta dessa incerteza, né? Por conta da incerteza geopolítica. E a terceira, que acredito que seja a menor parte, seja isso que eu acabei de te falar, sobre realmente o medo do colapso do sistema, tá? As pessoas realmente começaram a ver uma crise financeira séria, guerra se espalhando pelo mundo inteiro, muita incerteza, né? E tudo isso foi colaborando para que as pessoas fossem se achegando ao ouro. Teve uma quarta, né, um quarto fator aí, que é o seguinte: vendo o momento do ouro, né, são os investidores de momento que a gente chama, vendo que o ouro saía de uma tendência de baixa de 20 anos e começando a engrenar uma tendência de alta, uma série de investidores quantitativos começaram a perceber a tendência e começam a trazer capital, não por nenhuma razão fundamentalista, como os outros 3 que a gente citou, mas simplesmente para aproveitar a tendência e lucrar com ela. Esses investidores trazem um volume muito grande, né? Em geral, eles não alocam no metal físico, eles alocam em ETFs ou em contratos futuros e tal, mas eles ajudaram bastante a essa tendência a se expandir mais do que deveria, talvez. Agora, o que acontece é que chega um determinado momento que os primeiros que desmontam as suas posições são justamente esses, são os investidores de momento, né? Quando eles perceberam que o ouro tinha dado uma estacionada, congestionou, ficou 1 ano andando de lado, 1 ano e meio andando de lado, e aí perdeu um suporte técnico, eles se desfazem das posições porque eles acreditam que essa tendência ou acabou ou vai dar uma trégua. E quando eles entram vendendo, como eles têm uma quantidade, né, um volume muito grande de recursos, eles provocam essa baixa violenta que a gente está assistindo aí no preço do ouro. Repetindo a pergunta, que é o título desse texto a que eu me referi na primeira pergunta, ainda dá tempo de comprar ouro? Ainda é um bom negócio? Qual é a sua análise? Eu, particularmente, acho que sempre é um bom negócio comprar ouro, mas é preciso saber o que é que você procura quando está comprando alguma coisa, né? Se eu tenho 2 carros na garagem e não preciso de um terceiro, alguém fala, olha, compra esse carro, é um bom negócio. Eu não preciso de um terceiro carro, né? Comprar ouro é um bom negócio se você sabe exatamente o que é que você está procurando quando vai comprá-lo. Então, assim, se você vai comprar para ganhar com a variação de preço, como eu já disse no artigo, eu acho que pode ser, você pode utilizar o ouro, mas você pode utilizar um monte de outros ativos que te permitem fazer esse tipo de especulação, tá? A compra do ouro, especificamente, ela é mais vantajosa quando você tem consciência de tudo isso que eu falei, da questão dele não representar dívida, dele não poder ser inflacionado por um banco central e dele ser uma espécie dele ser um modo de você manter parte do seu capital fora do sistema. Se você tem consciência disso,
se é isso que você busca no ouro, ou seja, proteção sistêmica, então toda hora é uma boa hora para comprar ouro, porque o preço é o que menos te importa, né? Como você está apostando aí que ele vai ser um seguro contra uma catástrofe, não está importando muito qual é o preço que você está pagando nele hoje. O que interessa é que no meio de uma catástrofe, o ouro vai estar na sua mão e vai valer alguma coisa, né? Agora, se você ainda olha para o ouro como assim, não, é um negócio que caiu o preço, eu vou comprar porque ele vai subir, eu vou lucrar, eu acho que não é a hora de olhar para o ouro agora. Eu acho que ele ainda não caiu tudo que ele tinha que cair. Posso estar errado, obviamente, mas eu acho que ele ainda tem bastante espaço aí para perder preço. Dentro dessa ideia que você falou, quer dizer, o objetivo, qual é o objetivo do investidor e isso que deve pautar a sua ação no mercado financeiro, no artigo que você deu o título de O Graal dos Investimentos Bem-Sucedidos, parte 1, você defende a diversificação dos investimentos em vez da concentração em ativos específicos. De que forma essa diversificação se relaciona com os ensinamentos da escola austríaca que você estuda e costuma aplicar no mercado financeiro? Eu acho que o principal paralelo é a aceitação do fato de que o futuro é imprevisível, né? A gente sabe aí, através do Mises, né, de ação humana, tudo, a gente sabe que a economia, o mercado, tudo é um resultado da ação de milhões, né, hoje em dia bilhões de participantes, né, do mercado. Por isso que é impossível para um poder central conseguir controlar isso, né? Por isso que é melhor deixar ao mercado a resolução desse conflito entre oferta e procura. Por conta disso, e como a gente não sabe quais serão as preferências temporais de cada um desses 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta, a partir de um determinado momento na minha vida, eu comecei a achar que era um pouco de arrogância nossa, ter a pretensão de que a gente saberia antecipar o futuro o tempo todo. Veja bem, às vezes é possível, às vezes o futuro é muito óbvio, né? Como, por exemplo, essa tendência do ouro foi algo que eu consegui detectar bem no começo, a tendência da alta no petróleo, são coisas um pouco mais óbvias, mas nem tudo é possível de você prever com consistência. Então, se você, de cada 10 previsões, acertar 4 e errar 6, e fizer uma aposta igual em todas elas, você vai perder dinheiro, né? Então, justamente, se render ao fato de que o futuro é imprevisível e de que é impossível conhecer a preferência de todos os participantes, você tem que assumir que você está lidando basicamente com a incerteza. E, para mim, o único modo de você lidar com a incerteza é você realmente montar um portfólio diversificado. E, a partir do momento em que o mercado te mostra o que já aconteceu, né, você se libertando da necessidade de ter que prever o que irá acontecer, então você vê o que já aconteceu. Vamos supor, o que já aconteceu? Tivemos vários anos de alta na Bolsa, ótimo. Poxa, teve alta na Bolsa, então vamos vender um pouco de Bolsa, vamos comprar um pouco do dólar que caiu. Você age com base no que já ocorreu, né? E isso reduz muito a possibilidade de grandes perdas, né? E ao longo do tempo é um mecanismo que acaba funcionando muito bem, porque você simplesmente abriu mão da arrogância de querer prever o futuro e está trabalhando apenas em reação ao que o mercado já te mostrou, né? Eu acho que isso se relaciona a essa coisa da escola austríaca, da gente saber que não existe um modelo econométrico perfeito, não existe como conhecer as preferências de todos os participantes do mercado. Gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes um termo que você usou num dos seus textos, que é a parte 3 dessa série, O Graal dos Investimentos Bem-Sucedidos, que é da covariância. E eu queria perguntar, além disso, além de que você explicasse o que é a covariância, por que o uso desse conceito estatístico é o pulo do gato na atuação de um investidor austríaco no mercado financeiro? A covariância, ela é esse conceito estatístico que mede o quanto a variação de um ativo está relacionada à variação em outro ativo, tá? Então, por exemplo, no exemplo que eu citei no artigo, a gente tem o influxo de dólares do investidor estrangeiro comprando bolsa, né? Isso tem um efeito duplo, né? Ele valoriza o real, porque o dinheiro está vindo para cá, há uma oferta abundante de dólares, então o dólar perde valor. E se esse dinheiro se encaminha para a bolsa, as ações sobem de preço.
Então, você está tendo duas variações ao mesmo tempo, se você é um investidor baseado em dólar. Você está vendo a sua moeda perder valor e o ativo que você está comprando ganhar valor. A partir do momento em que as ações são vendidas e o dinheiro, elas são vendidas em reais, e esses reais vão ser convertidos em dólares novamente para sair do país, então você tem as ações perdendo valor, perdendo preço, né? E o dólar subindo, por causa da maior procura por dólares. Então, basicamente, você vê bolsa e dólar aqui no Brasil, são dois ativos que têm essa covariância negativa. De um modo geral, na maior parte do tempo, quando um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. Isso é o pulo do gato, porque há uma diferença enorme entre você alocar um portfólio em ativos covariantes e você simplesmente espalhar o seu capital em 10, 20 ou 30 ações diferentes, que, apesar de serem diferentes, serem empresas diferentes, vão acabar se comportando de forma parecida em um determinado cenário econômico. O exemplo mesmo que eu cito no artigo de um investidor que tivesse dividido seu capital em 20 ações de tecnologia antes do estouro da Nasdaq, ele teria perdido do mesmo jeito, né? Porque todo o setor de ações foi penalizado no estouro da bolha, e principalmente as ações de tecnologia. Já quando você está alocando em ativos que são covariantes, você vai ter uma grande perda em um ativo, mas grande parte dessa perda vai estar sendo compensada pelos ganhos que você está tendo no outro ativo, tá? Qualquer pessoa aí que puder montar um gráfico de 2008, por exemplo, quando nós tivemos a Bolsa Brasileira perdendo aí 60% de valor em 2 meses, se você olhar o dólar em comparação, você vai ver o dólar disparando para cima. Então, quando você tem um portfólio alocado nesses dois ativos, você não está perdendo 60% do seu portfólio, como muita gente perdeu em 2008. Você está perdendo 60% de parte dele, mas está ganhando bastante com a valorização do dólar. E é justamente esse mecanismo que te oferece esse colchão, né? Esse amortecimento, tá? Dos grandes movimentos, e que vai te oferecer, por exemplo, depois capital, liquidez, para que você possa voltar a comprar quando os preços estiverem muito baratos. Como é que você vai comprar depois que as ações caíram 60%? Você tem que ter de onde tirar dinheiro para comprar de novo. Você vai tirar da sua parcela em dólares, que se valorizou bastante. Então, não sei se eu consegui explicar bem, mas assim, a covariância para mim é o pulo do gato por causa disso. Ela, além de permitir que você amorteça a volatilidade desses grandes movimentos, ela naturalmente está sempre gerando liquidez para que você possa realocar de novo em ativos que tiveram uma performance relativa pior e com isso poder reduzir preço médio e recuperar isso mais cedo, quando as tendências voltarem a se reverter. A respeito do que você falou sobre diversificação de setores, Jonas, quais são os setores hoje que estão assim no foco das atenções dos investidores? Olha, nos últimos anos, aí, principalmente depois da crise, né, de 2008, como houve esse aumento brutal da intervenção e tudo, consumo, as construtoras, né, são setores que, como diz o pessoal no mercado, aí, são setores que bombaram, né? A nova classe média, o aumento do crédito, todo mundo com mais dinheiro para gastar. Então, as ações de consumo performaram muito bem nos últimos anos. As de construção também, porque nós estamos aí vivendo uma expansão imobiliária, estávamos, né? Vou deixar aqui as reticências, uma expansão imobiliária também gigantesca. Agora, nesse momento, eu temo que o cenário esteja mudando, né? Ainda é cedo para dizer se vai mudar, a gente nunca sabe até que ponto os governos têm bala na agulha, né, para sustentar esse tipo de intervenção. Sempre chega um momento em que o mercado acaba voltando a falar mais alto, né? Agora, prever esses momentos é a tarefa ingrata, que todo mundo espera que o economista, que o analista consiga fazer, né? Mas é uma coisa muito complicada, pela imensidão de fatores que influenciam nisso aí. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Um abraço. Obrigado. Foi o
podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.